E no nosso quadro de entrevistas de hoje, nós recebemos o desembargador Jorge Luiz de Borba, que atua na primeira Câmara de Direito Público e vai nos falar um pouco sobre o elevado número de processos que obriga Estado e União a fornecerem medicamentos. Desembargador, seja muito bem-vindo ao Justiça Legal. E já começa nos falando um pouco por que desse número elevado de processos relacionados a medicamentos. Bom, a Constituição Federal, no seu artigo 196, ela diz que a saúde é um direito de todos e que ela deve ser implantada pelo Estado através de políticas sociais e econômicas. O Estado aqui, ele, na verdade, é a União, o Estado propriamente dito, e os municípios. Todos os três entes da República são obrigados a dar a saúde ao povo. Também o artigo 2º da Lei 80 de 90, também diz a mesma coisa, que a saúde é um direito fundamental. Bom, é um direito fundamental do ser humano. Sendo assim, o cidadão brasileiro descobriu que poderia vir à justiça pleitear esses medicamentos e tratamentos, fisioterapias, e cada vez esse número vem aumentando. O envelhecimento da população brasileira é um outro motivo que vai fazer com que essas demandas cada vez se tornem maiores, né? E a lei está aí, nós temos que cumprir a lei, e eu acho que isso cada vez vai aumentar mais. E quando a pessoa, para o pessoal que está em casa entender, quando que ele tem direito a receber esse medicamento? Não é levado em conta a questão social hoje em dia, né? Não. A lei, ela estabelece que esse direito é igual para todos. Ora, se ela é igual para todos, ela é igual para o rico, para o pobre, para a classe A, para a classe B. Todo mundo tem direito de pleitear, né? Como é que vai pleitear esse direito na justiça? Isso pode ser feito, primeiro, administrativamente. Por que deságua na justiça? Porque às vezes administrativamente demora um pouco. Na justiça é mais rápido, então o povo opta por vir à justiça. Basta que se constate uma doença, que essa doença seja certificada por médicos, né, um médico, e que tenha um medicamento que é necessário para curar essa doença. A medida liminar, a medida antecipatória, tutela antecipatória pedida, geralmente é diferida porque tem a verossemelhança e o problema da difícil reparação em caso de não ter esse medicamento ministrado ao paciente. Bem, e referente a esses processos, por eles serem processos relacionados à área da saúde, eles têm prioridade em cima dos demais? Na verdade, ele tem uma prioridade até natural porque existe um pedido de tutela antecipada. Todos os processos que têm um pedido de tutela antecipada, eles são apreciados com mais gente, pelo menos essa tutela antecipada. E aí se defere a utilização do medicamento, porque pode o paciente vir a óbito, pode o cliente vir a óbito se não tomar essa medicação, e ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Nós queremos a saúde da população. Então se defere e depois vai se discutir de fato mais profundamente a necessidade dessa medicação, se a doença de fato existe ou não. Então, quando é um caso que a pessoa está correndo risco de vida, ela ganha imediatamente essa liminar para poder ter o remédio. Ou risco de vida, ou está sofrendo dor, nós não precisamos ficar falando só em remédio. Tratamentos cirúrgicos também, né? Tratamentos fisioterapêuticos também podem ser requeridos, desde que a pessoa comprove que esteja necessitando disso. E geralmente quais são esses medicamentos fornecidos? São medicamentos que já estão na listagem do SUS, que já foram certificados pela Anvisa? Como é que funciona? Bom, nós temos alguns problemas aqui que nós temos que ver. Nem todo medicamento que é para uma determinada doença tem o mesmo efeito nos pacientes. Isso a gente já sabe. Tem pacientes que aceitam melhor esse remédio, paciente com a mesma doença que esse remédio não faz efeito. Então, obviamente, quando esse remédio está na lista do SUS e existe um genérico igual ao medicamento, a opção é o genérico. Se não existe esse remédio,
e ele é aprovado pela Anvisa, nós determinamos que vá se comprar lá esse remédio e que se forneça. Não necessariamente precisa estar na lista do SUS. Mas no meu modo de ver, e isso é uma matéria que está sendo discutida no grupo de câmaras, eu entendo que esse remédio tem que ter sido aprovado pela Anvisa, né? Como é que nós vamos poder determinar a importação de um medicamento que a Anvisa não liberou? Como esse medicamento vai entrar no país? Existem desembargadores que pensam diversamente. A primeira Câmara de Direito Público, ela entende que não é possível ministrar um remédio não aprovado pela Anvisa. Certo. E quando o médico solicita um medicamento que não tem no Brasil, um medicamento às vezes que está em fase experimental, como é que funciona essa situação? Via de regra, o medicamento experimental, ele não tem sua eficácia provada, né? Eu tive um caso interessante, constrangido, mas tive que julgar assim, porque esse era o meu entendimento. Era uma pessoa que tinha uma síndrome que obviamente levaria a óbito, a idade dele já estava perto disso acontecer, e ele requereu do Estado um tratamento experimental na China. Não tem nenhum registro, nenhum dado científico que esse tratamento pudesse ter êxito. Realmente, sim. Ora, como era caro, mesmo correndo risco, eu entendi, a Câmara toda entendeu, que era muito melhor deixar esse dinheiro aqui e dividir para todo mundo que precisa do que gastar todo o dinheiro com o paciente numa tentativa experimental, né? E aí foi indiferido. Ele terá outros meios para arrecadar esse dinheiro para fazer essa cirurgia, mas não o Estado ser forçado a pagar um tratamento experimental, porque aí nós estamos abrindo um campo, um leque tão grande que a dificuldade do Estado será muito maior. Então, nós temos cuidado social também, né? E como é que funciona esse julgamento, essa avaliação dentro da primeira Câmara de Direito Público? É uma equipe de magistrados? O julgamento nas câmaras são feitos por 3 magistrados, 3 desembargadores, e nós levamos muito em consideração, principalmente nessa primeira Câmara, que eu posso falar com mais cadeira, nós, quando o Estado, o município, seja lá quem for, alega que tem um remédio igual na lista do SUS, que tem o mesmo efeito, e não foi feita uma perícia médica, né? Nós anulamos, deixamos o remédio que foi dado, mantemos a liminar, a tutela antecipada, mas baixamos o processo para que saia um novo julgamento e seja feita a perícia para ver se aquele remédio mesmo é viável ou não. Existe uma proposta, a gente tem informação aqui, da criação de uma comissão junto com membros do Judiciário, da Secretaria de Saúde do Estado e do Ministério da Saúde para ajudar os magistrados nesses processos. Como é que está essa situação dessa comissão e isso vai realmente ajudar? É uma pergunta difícil de responder, se vai ou não vai ajudar, vai depender de como essa comissão trabalhar. Eu acredito até que muito antes dessa comissão ser feita aqui, deveria ser feita lá na área administrativa e que lá se agilizasse esse procedimento. Para quê? Para que lá na área administrativa já fosse deferido o medicamento que a pessoa precisa, sem precisar vir ao judiciário que já está tão assoberbado. Enquanto não existe essa comissão, quando o senhor vai fazer um julgamento, uma avaliação, o senhor consulta alguém na área da saúde? Bom, eu vou abrir o jogo mesmo. Eu tenho uma filha médica, tenho um irmão que é médico, tenho muitos amigos médicos, e quando eu preciso, se eu me socorro inclusive deles, converso com eles para me dar mais alguns subsídios, mas antes de tudo isso, nós temos que olhar primeiro o processo. Então, se tem uma perícia médica, se tem um laudo, se tem algumas informações médicas, nós nos utilizamos aquilo em primeiro lugar. E depois eu vou me subsidiar com amigos, inclusive no todo-poderoso Google, hoje tem muita coisa de medicina e que auxilia muita gente nessas situações.
Desembargador, a gente sabe que existe muita reclamação do Estado, da União, referente aos gastos com orçamentos para fornecimento de medicação, mas quando existe a recusa do órgão público, a Justiça pode intervir, fazer a retenção dessa verba para comprar um medicamento? Sem dúvida, sem dúvida. E de fato a despesa é grande, a gente sabe que é grande, nós tomamos bastante cuidado com isso, mas eu posso lhe dizer o seguinte: a nossa Câmara antigamente estava se dando as trentes, quer dizer, seria uma multa em face do não cumprimento do Estado quando a Justiça determinar. Mas esse não é o objetivo, arrecadar dinheiro para o paciente. O nosso objetivo é dar o medicamento. Então, a primeira Câmara resolveu não mais dar as trentes, retirar as trentes, mas fazer o sequestro do dinheiro necessário para a aquisição desse medicamento. E isso parece que está sendo seguido pelos demais juízes de direito, porque facilita a aquisição do medicamento. Tá certo. Bem, nós conversamos então com o desembargador Jorge Luiz de Borba, que atua na primeira Câmara de Direito Público e nos tirou algumas dúvidas aqui sobre o elevado número de processos que obrigam o Estado e a União a fornecerem medicamentos. Desembargador, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado para vocês e estou sempre à disposição. Aguardamos o senhor mais vezes aqui. Bem, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com mais Justiça Legal para você.